Olá, pessoal! Boa noite! Tô Tudo aqui bem? com o Matheus hoje. A gente atrasou 3 minutos, por quê? Porque a internet não quis funcionar na hora que eu quis que ela funcionasse. É a revolta da internet, isso. Cadê todo mundo? Eu atraso 3 minutos e ninguém chega. Incrível isso, Matheus. Vamos lá. Vamos esperar. Me conta uma piada. Tá frio hoje. Não, isso não é uma piada, cara. Isso chama-se lift conversation. Lift conversation? Conversa de elevador, Ah, entendeu? como é que tá o clima? O dia tá agradável? Esfriou e tal, né? Bom, já tem 3 aqui, a gente já pode começar a conversar com eles. Quem são? O que eu tô vendo aqui, entrou a Cleia. Deixa eu ver, eu vou atualizar Boa noite, aqui. Cleia, a gente tudo consegue. bem? A Tamara, que é uma fofa, que é minha Tudo ex-aluna. bem, Tamara? Ela foi até a Santa Casa buscar o autógrafo do livro. Legal. A Rosa. Bom, agora já lotou. Aí já tá a Elaine, agora já virou festa, né? A Elaine é a Elaine aqui? Elaine. Em vez dela vir assistir Tudo aqui, bem, ao Elaine? vivo, não. Fica assistindo de lá. É uma coisa. Legal. Ângela, tá todo mundo aí já. Eu Pronto. não consigo enxergar muito bem ali. Você tá conseguindo enxergar? Aí, ó o velho. Você não enxerga, você não consegue Não, ler eu consigo, ali. mas a visão não ajuda muito. É. Eu vou no seu conselho aí. Eu vou ler pra você, pode ficar sossegado, não se preocupe. Ó, você sabia que agora existem super fãs nas fanpages? Né? Os top fans. Ah, garoto, então, eu tenho os meus. Tem Gente, alguns quem já. que são? Você deve saber de decor. De cor? Não, eu tenho agora uns 14, 15 super fãs. Tudo bem, pessoal? Beleza? Olha que legal. O povo vai chegando. E ó. dá O coraçãozinho. Paulo, e tome coração, aqui é uma beleza. Ó. Aí tem os Strongers, né? Que é todo mundo que faz parte do grupo Strong Brain. Perfeito. Que tá fortalecendo o cérebro lá. Tem caminhada Strong Brain Ibirapuera, dia 4 de agosto. Mas a é camiseta fechado? já foi. Não, a camiseta foi escolhida. Obviamente que a gente vai abrir para quem quiser participar. Quiser ir com a camiseta uniformizada, pode ir, porque aqui o grupo é aberto. Perfeito. Tem grupo fechado. Né? Muito pelo contrário, quanto mais gente na luta junto, melhor pra gente. Se eu quiser aparecer lá no dia 4, então. Por favor, foi um convidado. Você tá lutando contra o quê? Dentro de você? Eu sou um apaixonado por atividade física, então. Não, mas você- uma caminhadinha ou vai ter uma corrida Não. e tal? Vai ter um treininho? Depende. Algumas pessoas que estão. Na verdade, eu vou participar de uma corrida antes e vou pra lá. Olha que beleza. Né? Mas o pessoal vai mais pra caminhada e tal. Aí, ó, a Cleia é super fã, tá vendo? Super fã. Isso. Eu não tô conseguindo ler, você acredita? Cara. Então se pendura aí na câmera pra você poder acompanhar. Ó, a Natália. A Natália. Fica parecendo marmelada isso aqui. Só tem gente que eu conheço. Ó, a Marli comentou com você que fez há 15 anos atrás na IBM Nossa, uma verdade, conversa perfeito. sobre Você essa falou que está aqui, questão do obrigado pela estresse. presença, Ela então. vem, a Marli, você não tem noção há quanto tempo que a Marli foi minha aluna. Eu poderia dizer tranquilamente que fora da universidade, a Marli deve ser da 2ª ou 3ª turma que eu dei. Aqui você tá falando no curso da Inédita. Não era inédita, chamava Natie, foi minha primeira empresa. Natie. Isso é 2005, pra você ter uma ideia de quanto tempo faz. 15 anos que a Marli foi minha aluna pela primeira vez. Tudo bem, Marli? E o curso Introdução à Neurociência, que depois virou Imersão em Neurociência, a Marli fez umas 5 ou 6 vezes já. Aí a gente fica com aquela dúvida. Se você que não é um bom professor, porque a pessoa precisa Que ela tá fazer com de dúvida novo, aí, né? Que ainda tá com dúvida. Ou se, na verdade, você fala cada vez uma coisa diferente, a pessoa Encanta, fica né? confusa. Não, a pessoa fica, Fica confusa. Fica confusa. Cantar é outro detalhe. Deixa um comentário então, Marli, por favor, qual que é o conceito pra cara saber o que A você Lucy pensa. também é super fã. Marli, como que você não é super fã ainda? Não entendi essa. Mas ela comenta todos? Ela entra assim? Não, ela vem em todas, mas às vezes ela vem ficar quietinha na dela, com aquela coisa de observar só o andamento Perfeito. e tal. Bom, vamos para o que interessa. Antes da gente ir para o que interessa, eu vou comentar com vocês o seguinte. Neste sábado, a gente tem no Instituto Conectomos uma super professora que dá aula nos cursos da SPM de neuromarketing, uma figura que está muito bem respeitada no meio do neuromarketing e que vem para dar aula para gente aqui de neuromarketing, que é a Érica Ariano. Eu fiz até uma live com ela, né? Que eu consigo ler. E aí o link tem poucas vagas, ainda tem vaga. É um curso novo aqui, então as pessoas acham que ainda precisa pegar no tranco, mas a Érica não é professora nova. Então, pessoal, venham, aproveitem um dia só para você ter aquela visão geral. O preço tá hiper convidativo para um dia de curso,
Porque você sabe, aqui são poucas pessoas, né? Não é curso para 50, 80 pessoas que você não consegue falar com o professor. É tudo petit comité, né? Então você vem, você consegue acessar, você consegue perguntar durante o curso. É outra história, outra dinâmica. É curso do Instituto Conectomos, feito para que você de fato aprenda, né? Não é aquela coisa de visão geral sobre alguma coisa. Não, já vai sair daqui com um ferramental para poder pensar melhor sobre o tema e tal. Então tá aí o link, ó. Não deixem de pelo menos visitar o site, vai. Prestigia, visita lá, porque aí aparece nos estatísticas que não sei quantas mil pessoas. Como que não abre o link, Cléia? Não faz isso comigo. Entra então lá no site www.institutoconectomos.com.br e aí tá lá o curso para escolher. Não é possível, eu acabei de abrir aqui. Né? Isso aí também por comentar bastante, ela que ela participa e faz os cursos, assim. A Cleia, ela comenta sempre na fanpage. Que legal, Cleia, isso é legal. Ela participa, ela faz, né, várias observações. Então é isso aí. Mais tarde eu vou contar pra vocês o que o Matheus trouxe de presente, porque aí é presente dele, tá? Eu trouxe um negócio bem legal, pra quem ficar até o final com a gente. Né? Já vai falar agora, não, né? Não vai falar. Não vale então tá bom. Então, pelo menos entrega o conteúdo que você veio entregar pra eles. Legal. Por quê? O Matheus tem estudado bastante sobre estresse. Tá agora na Unifesp. Na Unifesp, vou iniciar um projeto de pesquisa lá no link no Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas com o professor Álvaro Machado e Henrique Akiba. Né? Muito bom. Então você pode contar para eles qual é a sua formação, certo? Por que você se interessa por estresse e, por fim, o que é o paradoxo do estresse, porque eles estão todos querendo saber. Perfeito. Antes de eu iniciar a minha apresentação, por que eu cheguei até aqui, por que eu sugeri o tema para Carla e a gente conversou, ela deu uns toques em relação ao tema, eu posso fazer um desafiozinho para eles rapidinho? Pode. Pessoal, eu quero que se você... Normalmente quando eu faço lives ou quando eu assisto lives, tanto também da Carla quanto outras lives, eu costumo estar nas lives com uma caneta e um papel para anotar informações que eu considero importantes, certo? Se você não tiver com papel e caneta ao lado, você tem o seu bloco de notas no celular, seja qual for a marca que você tem de celular. No bloco de notas, ou no papel, ou melhor ainda, nos comentários aqui da live, você vai comentar o nome de 2 pessoas. Vocês vão entender o porquê, o motivo de 2 pessoas. Eu quero que vocês tragam na memória de vocês, nas lembranças de vocês. Essas 2 pessoas precisam ter um vínculo muito forte com vocês. Vocês possuírem uma confiança, uma conexão interessante. Pode ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Porque eu vou trazer uma referência da importância dessas 2 pessoas que irão fazer conexão com o nosso papo aqui, nosso conteúdo, Carla. Joia. Então, escreva o nome delas ou comente elas aí para elas participarem ou depois assistirem essa reprise, essa gravação depois que vai ficar disponível, acredito, na fanpage da Carla. E vai para o YouTube também, no canal do Instituto Conectomos. Estão todas lá. Já está batendo quase 100. 100. Perfeito. Esse é um detalhe. O outro detalhe que tem conexão direto com o nosso assunto você vai escrever agora no papel uma palavra chamada assim, ó, preste atenção. Premeditatio, Premeditatio, Premeditatio malorum, MALORUM. Eu acho que não sei se eles vão conseguir fazer esse desafio. Premeditatio malorum, que vai ter um sentido no final da live de todo esse conteúdo que nós abordaremos aqui agora. Enfim, o meu nome é Matheus Milan, é um grande prazer estar aqui junto com a Carla. Eu, há 2 anos atrás, 18 meses, 24 meses atrás, eu estava no Paraná, sou natural do Paraná, acompanhava já as lives que a Carla realizava aqui no Facebook. Então é um carinho, um prazer muito grande estar aqui com você, Carla, com vocês, né, com os fãs que a Carla possui. Eu sou um fã da Carla pelo trabalho dela. Ela foi aquela fagulha, aquela isca inicial quando a gente começa a estudar neurociência. Enfim, terminei meus estudos no Paraná, fiz um mestrado no Paraná, me encantei pela área, na parte administrativa, com ênfase em neurociência aplicada ao comportamento do consumidor. Só que, como eu iniciei minhas aulas, dar aulas e cursos, cara,
As pessoas, a primeira pergunta das pessoas era se eu era psicólogo. E eu não sou psicólogo. A minha formação foi em administração, sou bacharel em administração. Paralela à minha formação, eu fiz uma formação em marketing, em graduação técnica em marketing, que sou apaixonado em marketing também. Como as marcas influenciam nossas decisões, nós nos desenvolvemos. E aí, cara, eu senti insegurança, eu procurei no Google universidades que eram referências na questão de neurociência ou psicologia, né? Essa questão de cérebro, emoções, da mente humana. Eu fui me apaixonando em relação a isso por entender e estudar o comportamento do consumidor. Só que eu estava me encantando tanto pela área de emoções que eu senti uma necessidade de ter um alicerce maior, né? Eu não queria cursar psicologia. Se vocês me perguntassem hoje qual graduação eu faria psicologia hoje. Porém, em questão de outras escolhas, eu não vou fazer uma nova graduação. E aí eu encontrei na Mackenzie, na Universidade de Mackenzie aqui em São Paulo, a neurociência e psicologia aplicada, após a especialização que eles possuem. A Marli, que comentou? fez a primeira turma lá. Que eu acho que é um pouquinho concorrência aqui, né? Não, imagina! Não? De jeito nenhum, eu tenho muito respeito pelo Bosch, por todo mundo lá. A equipe deles é muito legal. Cada um tem seu expertise e eu não tenho problema nenhum em falar de coisa boa. Meu problema é falar de coisa ruim. Sim, tem um vazamento confiável. Aí eu sofro, mas o pessoal do Mackenzie de jeito nenhum. Então, essa indagação da Carla, eu tive quando eu fui procurar um curso como referência, por essa questão das pessoas terem essa preocupação. Matheus, você está falando sobre emoções, saúde mental, falavam muito pouco em relação ao estresse, mas minha abordagem com professores, que eu trabalho com educação, também vim da educação. E aí encontrei, após a especialização aqui em São Paulo, já tinha um cargo numa escola que eu trabalhava no Paraná, onde eu me sentia muito bem confortável trabalhando com professores, relacionamento com pais, professores. E eu tomei a decisão de mudar para cá. E o curioso... 2 meses eu morando aqui em São Paulo, isso no início de 2017, eu vim te visitá-la. Eu vim visitar a Carla. E aí, uma conversa meio off ali, acho que foi até aqui, né, Carla? Foi aqui? Foi lá embaixo na sala, né? Eu contei toda a minha história pra Carla e ela me deu algumas orientações. Eu não tinha um certo aperfeiçoamento no inglês, foi até uma das perguntas que você me fez, né? E eu tinha acabado de voltar de uma viagem para fora do Brasil, um curso de inglês, onde eu não sabia nada, e isso abriu minha mente. Quando você se aproxima com pessoas que você tem referência, no caso era a Carla, ela me convidou, vem aqui então pra gente conversar em relação a isso. Isso me abriu portas, né? Em relação ao que eu penso sobre mim e as pessoas que eu vou estudar e me relacionar. E a Carla me deu alguns direcionamentos. E eu falei, poxa, se ela tá me alertando em relação a isso, eu tenho que ter cautela nas minhas decisões, onde que eu vou, quais são os caminhos, quem são as pessoas como referências que eu vou ter que ter essa minha vida acadêmica e futuramente como pesquisador. Enfim, terminei minha especialização e durante minha especialização eu conheci o pessoal da Unifesp, do Link, que é o professor Álvaro Machado, a Júlio Silveira, o Henrique Akiba, o Pedro Calabres, e eu me aproximei deles. E o pessoal lá é sensacional, o pessoal, não sei, você tem uma aproximação lá com uma outra área, né, Carla? Porém, a área que nós trabalhamos lá, especificamente com o Álvaro, que é a minha linha de pesquisa, é a questão não a parte molecular do estresse, mas como o estresse pode influenciar o julgamento moral. Que não é o tema dessa live, porém é um assunto que eu admiro muito pela minha paixão em filosofia. Que eu também gosto muito de filosofia, pela razão de alguns momentos nós não termos justificativas científicas, e aí vamos partir para a hipótese do que pode acontecer, tanto na parte de emocional, das nossas relações, nossas decisões. Enfim, é mais a influência do tempo de recuperação do estresse nas nossas decisões morais e emocionais. E aí eu comecei a dar aulas, sou professor convidado em pós-graduação da USC e da Unify, da pós-graduação. E semana passada eu dei um curso, foi minha primeira aula como professor convidado na Universidade de Belas Artes, aqui em São Paulo, sobre neurociência das emoções. E eu estou desenhando, posso falar desse? Pode? Eu estou desenhando com a Carla e com a Marília, e com a, como é que é o nome da outra professora que eu esqueci? A Priscila? Priscila. Um futuro curso, né, que vamos trabalhar juntos, sobre neurociência e estresse, que tem tudo a ver com uma área que eu trabalho, que eu gosto muito. Que vai ser muito legal, tanto para quem não é profissional da saúde ou profissional da saúde, né, Carla? Enfim, qual que seria essa questão do paradoxo do estresse? Quando eu inicio as minhas aulas, eu gosto muito de trabalhar no conceito da neurociência, a formação da percepção.
E quando a gente trabalha a questão da percepção, é muito interessante a gente sair um pouco do laboratório, da questão da academia, e tentar trazer ao máximo para a realidade das pessoas. Ontem, eu não sei vocês, não sei se você também, cara, eu assisti Rei Leão. Foi um desenho que me marcou muito na minha infância, certo? Eu não sei, quem quiser comentar aí se teve um forte impacto emocional na vida de vocês, a maneira como todo o filme foi desenhado, isso o desenho em si, né? Não o filme que foi lançado em 2019. Mas pra mim me marcou muito a relação do Simba com Mufasa, que era o pai dele. No caso, faleceu, né? Morte trágica, enfim. Só que isso faz muito tempo, né, cara, no desenho. O que me aproximou no desenho e essa criação de como eu percebi o desenho naquele momento que eu assisti o desenho, na minha infância, foi o forte vínculo que eu criei com meu pai e também com a minha mãe. Porém, essa percepção que com os momentos desafiadores que eu tive na minha vida, eu na minha época da adolescência na escola, cara, eu confesso que eu tive uma paquera que eu meio que sofri por amor por ela, então, principalmente para homens, que a gente, meninos, não tem aquele recurso, ai pai, eu vou passar vergonha se comentar alguma coisa com meu amigo, aí menina é mais espontânea em comentar com as amigas, enfim, eu tive essa sorte de ter essa aproximação com meu pai, que, é claro, não foi o filme que influenciou, porém, pela minha lembrança e percepção de ter assistido o filme ontem, rapidamente, nas minhas memórias, me levou ao meu passado, e eu assistindo do lado do meu pai, fortaleceu essa relação de quanto rapidamente nesses 2 anos, cara, que eu vivo aqui sozinho em São Paulo, esses momentos foram desafiadores para mim. Essa criação da minha percepção que tem conceitos, instruções biológicas, fatores biológicos genéticos, psicológicos e socioculturais para a formação da minha percepção, que foi a imagem que eu criei do filme em relação a essa relação do Simba com o Mufasa, que é o pai dele, que é muito carinhosa. Que você, se você assistiu no cinema ou assistiu, você percebeu esse envolvimento do filme. Poxa, eu vi o meu pai, eu estava com a minha sobrinha também, meu pai avô, cantar o Hakuna Matata como criança. O que foi? Foi a Clô acabou de mandar o Hakuna Matata pra você aqui, ó. Que faz relação total. Quando o Pumba comenta, olha, o que está no passado, passou. Né? Agora, o que você vai ter em relação à percepção que você está construindo nas suas futuras decisões, e aí que entra um pouquinho do paradoxo do estresse, cara, que ao mesmo tempo que nós temos, sim, a realidade de hoje, se formos tender um pouquinho para o lado do estresse crônico, a evitação desses momentos desconfortáveis, esses momentos infelizes, que nós vamos ter momentos tristes, de discordância no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso casamento, essa imagem negativa que nós vamos criando em relação a isso, eu não vou conversar com a Carla, que a Carla tem um pensamento diferente de mim, ou eu já estou evitando. Eu não estou curando a causa, buscando a causa disso, mas eu estou tentando evitar um efeito que é eu vou me estressar mais. Eu vou me chatear mais porque ela pensa diferente de mim. Ou eu não vou compartilhar aquela ideia com o meu chefe. Enfim, o paradoxo é, conforme você vai tendo esse estímulo de algo, de um estressor na sua vida, você querendo evitar, do outro lado da moeda, passando por esses momentos que você vai se fortalecer em relação ao momento constrangedor, ao momento infeliz, ou aquele estresse. Por exemplo, você vai participar de uma entrevista de emprego, ou uma apresentação na escola, ou uma reunião com os pais, se você é professor, o público é muito grande de professores que a Carla possui também, você que é professor deve ter passado por isso, eu passei por isso. Quando você é avaliado por uma pessoa que você admira, né? No caso aqui que eu passei por isso também, o fato de você identificar que aquela pessoa que está lá na sua frente, que você admira, você tem a percepção sobre ela, a percepção que você cria em relação a isso, vai me levar para 2 caminhos. Ou eu vou utilizar todos os meus recursos fisiológicos, aí vamos falar do sistema nervoso simpático, para essa ativação fisiológica, para me impulsionar a me preparar mais para aquela situação, que pode ser estressante. Eu não gosto de falar estressante, eu posso falar desafiadora, construtiva em relação àquilo. Ou eu posso, vou recuar, cara. Não sei se eu vou me sentir bem, porque eu sei que a Carla está me avaliando. Eu estou desse exemplo porque eu estava conversando aqui na outra sala ao lado com a Elaine, e ela me deu liberdade para compartilhar isso, porque quando ela passou pela entrevista da graduação, da especialização dela com a Carla... Agora eu sou o quê? É a fonte de estresse do mundo.
Quem conhece a Carla aí e tem admiração por ela sabe que quando você vai falar algo envolvendo neurociência, conhecimento do comportamento humano, você não tem que pensar 2 vezes, você pensa 10, 12 vezes e fica aquele olhar, o que será que ela está pensando em relação a isso? Ela tem essa cara que tá analisando, mas a gente fica com receio. Eu sinto isso às vezes, hein, cara? Eu sinto isso. Gente, você sabe que... Elaine, comenta aí então, me ajude, você sabe disso. Eu não quero que você me deixe sozinho nessa, hein? Eu sou uma pessoa tão... como é que fala? Cheia de compaixão. Não, mas esse é um ponto positivo que a Elaine comentou, que quando a gente trabalha com gestores também, que é interessante, com professores. A maneira como a pessoa visualiza o estressor, no caso aqui o estressor, muda totalmente o feedback como a pessoa, no caso o estressor, vai lapidar a futura percepção sobre aquela pessoa. No caso do exemplo da Elaine, a habilidade que a Carla consegue lapidar a pessoa para identificar as falhas, os erros que ela está cometendo, que a pessoa está cometendo, é o que faz a pessoa enxergar o outro lado e falar, poxa, não foi tão estressante, ou seja, a percepção que eu criei sobre isso, a minha expectativa sobre isso foi tão ruim em relação a isso. Então, futuramente, quando eu tiver próximos eventos que eu considerar desafiadores, como o caso a Carla me avaliando, ou o seu chefe te avaliando, ou você compartilhando algo com seu filho e tem medo da resposta que ele vai dar em relação a você, uma resposta comportamental, reações emocionais que ele vai ter, isso vai te preparar. Apenas com isso que você vai criar resiliência. Posso comentar em relação a um artigo interessantíssimo em relação à resiliência, cara? Mas só antes disso, vamos arrumar esse negócio aqui nessa casa, porque agora começou a destilar aqui, todo mundo falando. Você pode colocar aqui pra mim ver aqui? Todo mundo falando que agora veio a Tamara, ó, que nem me fale se apresentar ou apresentar trabalho pra Carla. O pessoal sabe que eu passei, a Elaine passou. Vamos ver aqui o contrário, Ciro, boa noite. Que feedback, onde que tá o feedback maravilhoso aqui? Só para eu entender que eu não peguei. Eu não peguei onde é que eu tinha que estar feliz agora. Porque, veja, o que significa isso? Você é carrasco, né? Que você tá naquela posição do carrasco. Só falta colocar o capuzinho na cabeça. Pegar a foice só. Não é. Gente, mas ele tem razão na medida que você já vai comentar do teu do trabalho, mas eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte, a gente não consegue identificar, administrar, gerir aquilo que eu não avanço, naquilo onde eu não tenho o desafio, onde eu não posso sair das minhas práticas costumeiras. O que é a prática costumeira? É onde eu desenvolvi minha competência. Se eu desenvolvi minha competência trabalhando com um nível de estresse baixo, eu só vou conseguir enfrentar situações com nível de estresse baixo. A hora que o nível de estresse aumenta, isso descompensa toda a minha fisiologia, porque eu não tenho competência para aquele nível de estresse. E aí, eu não consegui operar ali. Então, à medida que eu vou experimentando situações mais estressantes, é como se... Eu sempre lembro disso, que para mim acho que é o melhor exemplo. O sistema nervoso, para ele, tudo é relativo. Tudo ele calcula relatividades, ele compara uma coisa com a outra. Então... Uma vez eu estava no consultório da minha cunhada... Das suas vivências, no caso, né? A vivência dele. No consultório da minha cunhada, e ela é uma dermatologista muito experimentada e tudo mais. Uma dermatologista muito experimentada, e ela disse pra mim, eu vou pegar esse restinho de botox que tem aqui e vou fazer um pouquinho na minha testa. Eu falei pra ela, nossa, você vai se aplicar na sua própria testa? Mas injeção na testa, ninguém, né? Não é uma injeção na testa, não é todo mundo. Ela, não, mas de boa, tá? Eu falei, mas dói. Aí ela falou assim, não, depois que você perde sua mãe, eu tenho minha mãe viva. Mas ela compartilhou com você. Depois que você perde sua mãe, isso aqui não dói mais. E não tem como você criar uma referência, porque você não perdeu sua mãe ainda, né? Você vai viver uma dor... Quando você perder seus pais, quando você efetivamente sofrer essa dor, que você não vai mais ligar para uma injeção na testa, entendeu? Vai ficar pequeno para você. A referência é uma referência monstruosa. E provavelmente, muita gente está aqui me ouvindo, percebe isso na própria vida. Percebe que ao longo das experiências você vai percebendo que aquela reação emocional que no passado era morte... não é mais tão forte agora, né? E se a gente considera, né, quanto que a gente consegue construir
recursos para enfrentar o estresse, você passa a ser melhor em várias áreas distintas. Quer dizer, cada situação de estresse que você vive, obviamente no momento que você está vivendo, você se ressente. Mas é ali que você tem a chance do aprendizado. O que eu queria que você comentasse um pouco, você comenta sobre o paper também que você viu, qual é efetivamente a relação entre estresse, que é a situação específica onde a gente está sendo desafiado, e o estabelecimento de uma condição crônica de estresse que pode inclusive levar a uma síndrome de burnout. Eu queria que você comparasse um pouco essas coisas, porque as pessoas confundem um pouco isso. Uma coisa são eventos estressantes. Outra coisa é você estar mergulhado numa perda de energia, numa perda de pulsão, né, afetiva, a ponto de ficar efetivamente desenergizado, que é a questão do burnout. Quer comentar um pouquinho? E aí a Elaine falou que eu sou compassiva, ó, aí vamos elogiar um pouco a Carla. Se mostra compassiva ao extremo com as nossas vulnerabilidades, nos impulsiona ao melhor de nós a cada dia. Quer dizer, eu sou quem? A resiliência de vocês. É uma resiliência externa. Não, mas a gente tem que fazer um belo exercício para que a gente também possa lidar com a vulnerabilidade do outro. Não é fácil. Porque, em geral, a vulnerabilidade do outro expõe a sua própria. E é no momento que você tem que lidar com a vulnerabilidade do outro que você, na verdade, está lidando com a sua. Então, você primeiro precisa saber lidar com a sua para depois poder ser compassivo com o outro. Não é tão fácil. Eu posso aproveitar esse gancho, então, e comentar do paper que tem relação com o que a Carla falou? Pode. Esse paper que foi publicado, se eu não me engano, em 2015... quem tiver interesse, pessoal, só deixa um comentário aqui, ou depois a Carla me marcou na publicação dela em relação à live, me manda um inbox, um direct no Instagram ou no Facebook, para me enviar o paper para vocês, porque na correria acaba esquecendo também, né? Os autores destacam, é uma revisão de literatura em relação à neurobiologia da resiliência, né? Eu não lembro exatamente o título em inglês, porém começa com a adaptação ao estresse, daí tinha algumas outras notificações lá, neurobiologia da resiliência. Os autores começam o paper em relação a que não é simplesmente olhar para a pessoa, para os desafios que ela está passando e falar assim, você precisa ser resiliente. Os pontos que eles vêm destacando, eles destacaram no artigo, é que existem vários fatores genéticos, psicológicos, né, biológicos no caso, socioculturais, como a pessoa se recuperou em relação a isso. Tudo isso vai influenciar a cada dia como essa construção dessa resiliência da pessoa, e no caso eles comentam desde o acompanhamento de crianças que foram expostas a momentos desconfortáveis, outras crianças a traumas mais severos, como é que esse feedback de constância, essas exposições, que aí já passamos por uma coisa mais crônica, porque se torna constante esse feedback. E aí estamos falando envolvendo a questão, não sei se a Carla queria comentar, do eixo HPA, desse feedback constante de exposição a esse possível estressor, no caso, esse ambiente, seja no trabalho, na família, com a amizade. 2 pontos que me chamaram a atenção como possíveis conclusões que os autores fizeram é que são inúmeros fatos que são indeterminantes pela subjetividade do indivíduo que vão influenciar o fator da resiliência. Porém, tem 2 fatores essenciais que vão promover, e eu quero saber a opinião de vocês, a maneira como o indivíduo vai construir gradativamente a sua resiliência. O primeiro, o fator controle que a pessoa tem em relação ao estressor. Eu tenho controle sobre o que está acontecendo externamente no ambiente? Se a resposta for não, e os autores discutem isso, vamos para o segundo ponto. O que seria o segundo ponto? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis? E aí podemos falar de flexibilidade emocional, psicológica, cognitiva, para resolução dos efeitos que aquele estressor está me causando. Nesse sentido, no início da live, eu falei para vocês escreverem uma palavrinha que se chama, que eu disse que é premeditatio malorum. Essa palavra é um significado, um estilo de vida, de pensamento da escola estoica. Principalmente de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, imperador filósofo. Como eu admiro a filosofia estoica, a escola estoica, que a base da filosofia estoica deu origem para a TCC, para a terapia cognitivo-comportamental, eles trazem esse estilo de pensamento que é o quê? Eu levo isso, não sei você que tem que perceber isso, se você vai ter essa condição
de flexibilidade emocional sobre você em relação a esses pensamentos. Perceba, não é imaginar os momentos desconfortáveis que irão acontecer na vida da Carla, na minha vida, na sua vida. Mas imaginar as piores consequências que podem acontecer com você mediante uma escolha sua. Por exemplo, será que se eu falar isso, ou decidir isso com a minha esposa ou meu marido, qual é o pior que pode acontecer com essa minha decisão, com essa minha consequência? Quando você faz essa reavaliação em relação a essa pior consequência e você se prepara para isso, você vai meio que se preparando o seu organismo. Opa, a resposta que eu tive, cara, é uma resposta triste. Eu me senti mal em relação a isso. Só que não foi a expectativa que eu criei em relação à resposta que eu tive. Entretanto, se você não considerar uma pessoa muito ansiosa, porque de fato a ansiedade nos leva ao futuro, para o presente, essas preocupações, essas ruminações que ficam passando na nossa cabeça, isso pode funcionar para você, como para mim funciona muito bem. Que depois, mais pra frente, se eu não me engano, foi o Nietzsche, trouxe a questão do amor fati, que é você aceitar o destino da vida humana, mesmo se for dos piores lados, os lados positivos, pro que está acontecendo com você na sua vida. Né? Eu acho maravilhoso, e aí recomendo que todos acompanhem, né? Que é a leitura que a Viviane Moser tem sobre a tragédia. Sobre Você foi no lançamento, né? Foi assistir ela de perto. Eu tô enlouquecida, acho que vocês vão começar a fazer uma campanha Viviane Moser no Conectomos. Hashtag Nossa, levanta. Ela é monstruosa no bom sentido. Eu quero muito trazê-la para um curso aqui com a gente, porque esta ideia de que você, ao lidar com a tragédia, é que você efetivamente se torna forte, é completamente contrária a essa perspectiva muito positivista. De negar a existência, né? De negar a existência da tragédia. Perfeito. Quer dizer, que pra mim sempre me incomodou terrivelmente. Por quê? Por uma questão até de história pessoal. Eu não tenho uma história pessoal dessas floridas, né? Eu falo cheirar flores, comer granola, correr no parque. Não é bem essa a minha história. E também por outras circunstâncias tantas, que um dia eu até posso fazer a live da minha vida, né? É capaz que eu faça, porque às vezes eu fico com vontade de contar o caso todo. Aqui, ó, a Miriam pesquisou, Sêneca. Muito bom. Então, esse processo de você desconsiderar aonde você estava na pior das circunstâncias e trazer isso para o seu processo de aprendizagem, querer nem tocar nesse tema, né? Nem conhecer desgraça. Eu uso um exemplo mais simples, que denota a mesma condição. Se eu hoje comprar um carro, eu pesquisei, olhei, fui de um lado, fui do outro, resolvi. Comprei o carro, tá aqui, trouxe o carro para casa, mostrei para todo mundo. Olha que carro lindo, legal. Eu nunca mais pesquiso o preço desse carro, de medo de achar o carro num preço mais barato do que eu paguei. Não, você usa essa estratégia? Não, as pessoas. Perfeito. Que vai ficar aquela ruminação de arrependimento. Nossa, eu podia ter comprado mais barato. Então ela nem olha o preço do carro nunca mais, ela não quer ver mais a propaganda, ela evita. E se descobre que alguém comprou mais barato? Isso, mas o que você deveria fazer é justamente o contrário. Quando tomar uma decisão, permanecer ligado a essa decisão com o processo de reavaliação. Porque é ali que você detecta seus erros, percebe que você poderia ter tomado atitudes diferentes. Porque quando você fala para mim, qual é o processo necessário para que eu saia do estresse crônico? É você detectar onde é que você está errando. Qual é a aceitação que você está fazendo que você não deveria aceitar? O que é que você está engolindo? Qual é o sapo que você vem engolindo? Por que você vem engolindo? E qual é o recurso que você tem para sair daquela situação? Porque por muitas vezes a gente fica fazendo comparações do que é menos pior. Perfeito. Né? Então a gente vê aquela mulher que fica ligada a um relacionamento tóxico porque ela presume na cabeça dela que é melhor desse jeito do que se ela estivesse solteira ou do que se ela estivesse divorciada. Às vezes mora numa comunidade, mora numa condição de vulnerabilidade, Precisa tem estar medo com alguém, de ficar sozinha. Tem medo de ficar sozinha naquela situação. Ela prefere que a própria violência da qual ela procura fugir Perfeito. se instale dentro da casa dela. E ela fica meio que confortável em relação a isso, né? Mesmo sofrendo, tendo essa ruminação. Então esse é o pior estresse.
que é o estresse do qual você, que é o estresse que você escolheu. Que você, nas suas escolhas possíveis, achou que este você aguentava. Perfeito. Né? Só que você não está aguentando. Então é aquela história. Se eu... esse trabalho, puxa, eu não posso... Eu preciso desse salário, eu preciso desse trabalho e tal. Né? E fico persistindo naquilo, só que eu estou sendo abusada, ou eu estou num nível... E isso vai me matar. Então, caramba... Quantas vezes, vai agora no LinkedIn, vai na internet e pesquisa pessoas que perderam o emprego, que não tiveram escolha, foram mandadas embora e que conseguiram virar daquela história, fazer daquela história uma história maravilhosa. Tem vários relatos, mas a pessoa precisou ser mandada embora, porque ela propriamente não teria... Essa coragem, como a menina comentou ali, a questão tá lendo um livro sobre coragem, como a coragem estimula isso. A Carla tocou numa palavra... E aí tem uma coisa linda que a gente pode falar, né? Lembrar dessa autora, que todo mundo tem que se aproximar dela, pela delicadeza, pela sutileza do que ela fez, que é a Brené Brown, né? Trazendo justo... Você conhece? Conheço. A Brené Brown, ela traz a questão da vulnerabilidade como um recurso, né? Então é muito importante que a gente não fique se cobrando o melhor resultado, a melhor positividade, o melhor sorriso, a melhor postura, a melhor produtividade, porque ninguém é perfeito desse jeito. Né? Você tem aquele cara que é o executivo que está dormindo 3, 4 horas, está se gabando que dorme pouco e que é altamente produtivo. Eu trabalho muito em 3 horas. Ele está quase morrendo, ele está à beira do estresse crônico. E aí ele só vai perceber, porque como ele está envaidecido daquela condição que ele está vivendo, e ele acha que aquele estresse é positivo para ele, ele que demonstra uma questão de força e de coragem. Ele não de fato consegue constituir uma situação de vida que continuo sendo produtivo, continuo crescendo, porém não vou me aviltar a ponto de quase morrer. Por quê? O estresse bom é o estresse que eu vivo, que eu navego nele, pode ser um luto, eu posso ficar um tempo naquela condição, mas que eu tenho recursos para ir construindo minha saída. Do exato momento em que eu caio, eu já comecei a construir minha saída. Já comecei a construir minha jornada em direção à saída. A Carla tocou numa palavrinha que é essa questão de persistir em relação ao ambiente, seja um ambiente estressor, no seu casamento ou com o seu filho, essa relação às vezes de intriga que o pai ou a mãe tem com o filho. Não vou falar isso com ele porque ele pode estressar ou eu vou me estressar, mas vocês estão evitando um efeito de causa de estresse, um efeito em relação ao estresse, mas não a causa para curar, aproximar a relação de vocês. No caso aqui, pai, mãe e filho. Mas você pode levar isso com a sua relação com o seu casamento, com sua esposa, com o seu marido, com seu colega de trabalho. Por quê? Ela citou essa autora, mas também tem uma outra autora que ela é psicóloga, se não me engano, de Harvard. Ela lançou o livro Emotional Ability. Sim. Eu acho que já tem em português, se eu não me engano. Agility. Agility. É que o termo em inglês, o termo agility em inglês, está mais associado com a capacidade de gerenciamento, né? De você ser sagaz, nesse sentido de você ter jogo de cintura. Não é velocidade. Sim, né? agility, exato. Aí um dos pontos que ela toca, que é a Susan Davis, se eu não me engano, ela toca em 2. Persistir, igual a Carla falou, persistir num ambiente que é estressor, você persiste naquilo, aí a questão financeira, não, mas eu preciso desse salário, mas você não sabe que por trás desse salário, você depois vai usar esse dinheiro para recuperar o que você está perdendo, que é a sua saúde, e isso a gente não recupera tão facilmente. E a outra além da persistência, é criar esse vínculo muito forte mas eu não tenho controle sobre a situação. Que foi, no caso, que a gente citou, até trazendo um pouquinho da psicologia, que eu gosto muito do Julian, se não me engano é Julian Hotter, que foi considerado um dos maiores psicólogos do século XX, que é o locus de controle, que ele chamava, que é o locus de controle interno e externo. Aquelas pessoas que possuem nos traços de personalidade, que ele estudou muito. Lógico, isso não é definitivo para cada pessoa, tá, gente? Ele até observa nos estudos dele que varia muito de como eu me comporto em relação ou eu tenho um locus de controle interno e externo no trabalho, no meu casamento, com o meu filho, eu comigo mesmo. E aquelas pessoas que possuem esse locus de controle interno, elas fracassaram, elas falharam, elas erraram, porém, elas não culpam essas falhas, Carla, com outras pessoas, no fator externo. Ela analisa onde ela errou, vai aprender com a correção do erro, e não é com o erro, eu gosto muito quando o Cortella, ele fala, não é aprender com o erro, é com a correção do erro. Se fosse com o erro, nós iríamos ensinar as crianças a errarem. Então eu errei, onde é que eu errei ali? O que eu fiz para magoar a Carla? O que eu fiz para aquele aluno não ter aquele desempenho que ele criou tanta expectativa em relação a isso?
Quando você faz essa análise, se você tenta sair do problema, do estresse ali, não é que vai ficar mais fácil, mas fica menos difícil as respostas que você vai ter isso. Porque, voltando à questão da neurobiologia da resiliência, na revisão do artigo, da literatura que precisa desse paper, quando você não tem a sensação de controle sobre algo, a gente entra em desespero, o ser humano entra em desespero. Porque eu não tenho recursos, eu não sei onde me apoiar. Se formos buscar na história do estresse, cara, o considerado pai do estresse, que é o Hans Selye, ele em 1950, quando ele começou a fazer suas pesquisas com o ratinho, colocar os ratinhos naqueles ambientes onde o ratinho tomava choque, colocava o ratinho para nadar até o ratinho não aguentar mais, ele criou isso, até ele tentou corrigir depois um ambiente, uma imagem do estresse, onde que os estímulos que ele usava com os ratinhos eram totalmente assim, extremos, né, em relação ao estresse. Para tentar mudar esse contexto, ele criou os termos eustress e distress, ou eustress, ou distress, estresse bom ou estresse ruim. Veja que interessante. Esse aqui é o fator que eu tenho do estresse como crescimento. Eu tenho uma percepção construtiva em relação ao estresse. Aqui eu tenho o eixo do estresse, ou seja, minha perspectiva em relação ao estresse e o eixo em relação... Faz o eixo do estresse aqui, cara. A cara é o eixo do estresse. Aqui, você viu, né? Olha a aula didática, que interessante. Aqui é o eixo do estresse, aqui é a minha percepção em relação a isso. Conforme eu tenho uma percepção não positiva, construtiva em relação ao estresse, porque não é legal, é desconfortável, eu vou ter essa percepção, que é o eu estresse que ele chama, eu vou me preparando, me adaptando, vou estudando mais, onde eu posso errar, onde eu posso corrigir. Só que em determinado momento, essa exposição constante, aí que ele traz a questão do estresse crônico, aí temos a hipertensão, temos a obesidade, depressão, transtornos de ansiedade, vai chegar um momento que você não vai aguentar, que vai ser entra em seno de estresse. Aí essa curva em U cai, e o que mais chama atenção é que qual é o ponto de cada um, obrigado, cara, que é subjetivo, já tá uma necrose no braço. Que é subjetivo, o que chama atenção para ter essa queda é o apoio, o suporte. Por isso, no início da live, eu falei para você colocar ou escrever o nome daquelas pessoas que você sente mais confiança e mais admira. Porque o suporte social hoje, porque somos seres sociais, o cérebro humano é um órgão social, quanto mais você tem essa, não vou dizer facilidade, mas essa inclinação de querer compartilhar, se aproximar com seu amigo, com a sua mãe, com seu pai, deve vir pessoas nas suas memórias, suas lembranças agora em relação a essas pessoas que você tem confiança. Você buscar esse apoio social é um dos caminhos para ter essa resiliência construída de maneira gradativa, que não vai ser fácil. Não é uma coisa da noite para o dia que eu construo com a Carla, que a Carla vai construir com outra pessoa, com outro professor, você vai construir com o seu amigo de trabalho, aquele amigo que não gosta de você. É aquela aproximação, exposição gradativa, onde que você vai se lapidando para aquela situação estressante. E muitas vezes você vai ter a sensação de não ter o controle. Você pensa, Matheus, é impossível, você não trabalha onde eu trabalho, você não conhece a pessoa. Quando falo de impossibilidade, tem uma frase que eu gosto de usar muito, Carla, que é do... Como é que é o nome dele? Inclusive, ele, se eu não me engano, ele nasceu no dia 18 de julho de 1918, Nelson Mandela. Ele diz, tudo é considerado impossível até que seja feito. Mas para isso você precisa o quê? Tentar, se expor, conversar, entender o problema, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, que não é fácil. Difícil. Eu tenho um baita comentário aí, mas eu tava tentando ler e falar, então... A Camila. A Camila, ela tava super ruim na empresa, e daí o que aconteceu? Ela faz uma mudança, faz 2 meses que ela volta a estudar para se preparar para empreender, para se preparar para uma nova carreira. Quer dizer, ela consegue sair daquela situação, ficou tempo sofrendo numa empresa, não conseguia se desligar, e aí que ela percebeu... Ela fez um planejamento estratégico e 2 meses ela caiu fora. Eu fiquei 6 anos em transição de carreira. 6 anos, cara? 6 anos. Tipo, no seu trabalho mesmo e depois começar um novo negócio. Até eu começar com as aulas, né? Eu comecei com as aulas, tal, até eu ter mais tempo dedicado às empresas do que à universidade.
Ô, Aliasca, você entrou na última live, causou, ficou... porque fala meu nome e tal. Agora eu já falei. Tô morrendo de saudade de você desaparece. Só fico sabendo de você no Facebook. Aí ela fica me Quem que é essa sacaneando, aí? ó. Que você falou? Aliasca ficou Essa aqui famosa. Essa cara, exatamente, Aliasca. Perfeito. Essa Aliasca, gente, ela foi minha aluna na pós na Santa Casa. Certo. Não após lato sensu, após estrito sensu, que ela fez o mestrado profissional lá. E agora está fazendo doutorado em Portugal. Pode me mandar o endereço, Olha aí a porque cobrança. eu não sei onde passar as férias e acabei de resolver. Certo? O endereço, por e-mail, bonitinho, com todas as localizações. Prepara aquela caminha Portugal, que fofa. legal. Tá bom? Aonde? Ela falou aonde? Em Braga. Nossa senhora, lá é fera, hein, pra passar as férias. Sensacional. Já tá tudo resolvido. Já sei a data, depois eu te falo, tá bom? Saudade de você, sucesso sempre pra você. Aliás, que era uma figura, porque ela começou a frequentar as lives, ela ficava, professora, fala meu nome, fala de mim. Você e ela que começou com essa coisa de eu ficar falando com as pessoas na live. Você tem que interagir mais. Ela falava? Não, ela queria que falasse o nome dela. Não era as entendi. pessoas, era o nome dela o problema Perfeito, dela. perfeito. Aí, ó, Vai mesmo, nós leva, vamos. ela leva o Cibel, olha que legal. Nós vamos, pode ficar sossegada. Amor, você falou que ia dar presente pra eles. Agora estão tudo aí, parecendo 53 pessoas esperando presente. 10. Gente, é o seguinte, eu convidei a Carla. A Carla vai participar de um evento que eu estou organizando. Ela está me ajudando nessa relação de como arquitetar o evento, as pessoas, né, me dando algumas dicas. Eu posso comentar uma coisa sobre isso? Vai lá. A gente tem uma carência muito grande de eventos de qualidade em neurociência aplicada. Como assim, Carla? Em neurociência no Brasil a gente tem a SBNEC, Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, que faz um evento anual. Só que o evento anual da SBNEC é totalmente focado em pesquisa, tá? Depois a gente tem a SBNP, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que também é um congresso incrível, só que ele é acadêmico, voltado especialmente para a perspectiva da aplicação da testagem neuropsicológica e tal. Testes, maravilhoso. Reabilitação cognitiva, maravilhoso. Tem um congresso que aconteceu agora em Brasília, que é o Brain Behavior and Emotions, que é muito bom, que é um pessoal super fera, mas que, de novo, fazem uma neurociência mais terapêutica, mais clínica, com algumas abordagens. Tem um pouquinho de abordagem comportamental e tal. Mas é bacana também. É bacana, vale a pena. Chama-se Brain Behavior and Emotions. Teve agora em Brasília em junho. É muito bom o programa. Tá um congresso meio carinho, mas é muito bom. Fora isso, a gente vira e mexe, ouve um ou outro maluco, desavisado, querer fazer um evento de neurociência. Certo? E aí, o que acontece? Como é muito difícil você efetivamente selecionar pessoas boas que vão topar vir falar no teu evento a um preço que dê para fazer e que você não precise esfolar o mundo, esses eventos contam geralmente com pessoas que ainda estão em formação, que fizeram ali uma pesquisinha, alguma coisa e tal, e que vem falar de uma coisa que nunca falou na vida. Então, o Matheus, ele se prontificou a tentar fazer um evento focado especificamente no estudo do cérebro para o ambiente organizacional, corporativo. Então, se você que trabalha com um líder, se você desenvolve liderança, se você é um consultor... Trabalha com marketing, economia, vendas... Então, é muito importante que você esteja lá com a gente, tá? O que o Matheus fez? Ele começou com um evento mais tímido, então não é um evento para 1000 pessoas. Vai ser, estamos esperando 70, 80 pessoas. Negocinho petit comité. Pra quê? Pra que vocês tenham acesso aos palestrantes. Fala quem vem. Vai ser... Eu. Foi a primeira pessoa que eu vim conversar, porque essa preocupação da Carla, todos os convidados, os palestrantes, são neurocientistas e pesquisadores do cérebro e comportamento humano, tiveram a mesma coisa. Perguntaram, mas quem vai vir, Matheus? Porque é meu nome que está em jogo, né? No caso, o que eles pensavam, né? Meu nome, eu vou expor meu nome, minha fala. E aí vamos ter Carla Tiepo, vamos ter Álvaro Machado, que é o orientador meu orientador,
Mônica Anderson, que é a vice-diretora do Instituto do Sono aqui de São Paulo. Vamos ter Henrique Akiba, que é o meu co-orientador. O cara é sensacional, vai falar a relação do storytelling aplicada à comunicação, ao marketing, na perspectiva da neurociência, obviamente. Vamos ter Pedro Camargo, que vai falar em relação de como a venda, no sentido mais para marketing e consumo, no caso do Pedro, né? Os ciclos circadianos podem influenciar no processo de venda e como consumidor no processo de compra, certo? Vamos ter o Matheus Milan, que sou eu, tudo bem? Que vai falar sobre o estresse, específico na perspectiva da nova ciência do estresse aplicado à gestão. Aí estamos falando mais da pessoal que trabalha com liderança, gestão de RH, enfim. Eu vou dar autógrafo de livro lá. Ela vai estar lá com o stand, com um livro. Se você não comprou ou comprou e não tem outro... Mas todos que compraram conseguiram esse autógrafo, né? Esse autógrafo. Não? Não, só até uma certa data. Depois eu parei de autografar. Então, se você tem o livro e tá sem autógrafo, quiser levar, eu autografo lá, não precisa comprar na hora. Não, só comprando o livro agora. Não, porque você vai estar lá com o livro para vender, né? Vou estar lá com o livro para vender, vou levar também a DNS, que vocês conhecem já a iniciativa da gente de levar a neurociência de uma forma divertida. Que são as canecas, camisetas, legal. Bijuterias e tal. E... gente, vai valer muito a pena pro network, para vocês se conhecerem, vai ser pouca gente. E o que a gente quer? A gente quer... Não, o Neurovox não é o Pedro Camargo, né? O Neurovox é o Pedro Calabrese. Eu entrei em contato com ele, mas também ele tinha outros compromissos. Não conseguiu vir, né? O que a gente quer? Que esse evento se fortaleça e que passe a ser um evento anual, como quase que um evento de referência para essa área, tá? Então eu preciso que vocês... se comprometam comigo de dar aquela balinha lá, porque eu preciso que a gente vire esse evento, que dê tudo certo e que a gente seja muito feliz nessa iniciativa. Né? A Carla, ela tá com o link aqui, ela vai compartilhar com vocês. Você tem que contar o que significa esse É o seguinte, o evento vai ser no dia 23 de agosto, chama-se Connection Brand Business, Congresso de Neurociência Aplicada aos Negócios, economia, liderança, marketing e vendas. Tá? Então, você gestor, dono de empresa, ou que trabalha no RH, enfim. Será das 9 horas da manhã até as 18 horas, na sexta-feira, no dia 23 de agosto. Uma sexta-feira, o dia todo, ela vai estar lá. Esses palestrantes que eu comentei, neurocientistas, pesquisadores, vão estar lá. E aí, no link que nós iremos compartilhar com vocês, aí nos comentários, vocês terão acesso, o valor do ingresso da inscrição, com esses feras, é R$ 690. Porém, vocês que ficarem até o final, ou quem aproveitar primeiro, se quiser compartilhar com um amigo, vão ter um desconto de 30% na inscrição. Ou seja, você não vai pagar 690, se vamos considerar aí, vamos arredondar para 210, você vai pagar R$ 480, se eu não me engano, no ingresso para ter o dia inteiro lá. Dá para parcelar lá? Até em 12 vezes, pessoal. R$ 480 até em 12 vezes. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vocês... Quantos cupons de... Só que assim, são 7 cupons. Eu não posso colocar aqui 20 também, porque eu não quero fazer um evento de 100, 200 pessoas. Quero começar pequeno, devagar, para ir crescendo, tornando referência. Você ir comentando com um amigo, outro comentando. Para ser uma referência do evento, quando falar de neurociência aplicado aos negócios, gente. Porque na parte acadêmica, no Brasil, como a Carla citou, temos inúmeros eventos que são conceituados. Agora, na parte do business, negócio... Tomate de decisão, relacionamento, resiliência, estresse, mudança de comportamento, que é o que a Carla vai falar, são poucos. Na verdade, como a gente conhece, eu acho que vai ser o primeiro mesmo. Escuta, aí ó, botei 2 vezes para você não ter desculpa. Clica aí, faz a inscrição, vamos lá, vamos nos encontrar, vamos discutir isso. Escreve o cupom, cara, tem que escrever o cupom. Por quê? Não foi isso que você... Não. Foi o que você me deu. Hã? É esse que você me deu. Ah, mas tem que colocar o cupom. A Carla vai escrever o cupom. Escreve aí, Carla, por favor. Carla lá. Perdão, é live. Carla. Assim? Tudo maiúsculo, tá? Live Carla 007. Porque são 7 cupons. 007. Tem que usar esse cupom, hein? Você vai selecionar lá a inscrição Master Candel, tá? Em referência em homenagem ao Candel. E vai ter um botãozinho de inscrição laranjinha no canto direito da tela do evento, do lado direito, é que eu acho que está aparecendo na esquerda para vocês, não sei. Mas do lado direito do painel do evento, você vai selecionar a inscrição Master Candel 690 e vai colocar esse cupom, Live Carla 007, que você vai ganhar 30% de desconto, mas são apenas 7 cupons. Então, para os 7 primeiros aí que tiverem interesse,
apliquem o código para ganhar um desconto, né? Muito bem. Gente, Show? Peraí só um pouquinho, que o Pietro me viu. Pietro, a tia aqui, amor, A vem fotinha me que você ver. postou do bebê? Não. Você postou uma fotinha É do o bebê? Joca, hoje? aquele lá, o Pietro. Você não sabe o que é o Não sei o que Pietro. eu Pietro pelo amor de Deus. A gente estava dando curso aqui no final de semana e ele chegou, ele simplesmente dominou o espaço. Atenção. Imagina, ele tem 1 ano e meio, mas ele fala, ele vem, ele se comunica, ele se coloca e ele é desenvolto. Ele tem 1 ano e meio. Você não imagina a figura, o absurdo. Inclusive, seria possível você me emprestar ele para passar agora uns 15 dias em casa, rápido? De quem Só que é pra eu filho de quem? matar, só para eu matar a saudade de Nenê, ele é o Nenê perfeito? Que Tem tal? a fotinha dele? Tem a fotinha? Que tal? Ixi, acho que Ah, acabou. não tem foto. Ah, não. É que às vezes aqui isso aqui para Não, de tá. carregar. Bom, pessoal, vocês estão aí ainda? Manda beijo, então. 1 ano e meio. 2 anos e 8. 2 anos e 8 meses, bora, É. por falar com um ano e meio e dialogar. viajando, 2 anos Nossa e meio. senhora! 2 anos e meio. Viajei. É 15 dias lá em casa, tá, bem? Depois você busca. Eu juro que eu cuido, o negócio de, já tá saindo da fralda, né? Só pra dormir, deixa comigo. Já criei um monte de filho, um monte de sobrinho, tô no jogo. Só pra eu matar um pouquinho de saudade, tá? Então é isso. Pessoal, o evento, vou estar lá com o livro. O curso do neuromarketing, vocês foram lá ver? Coloca o link de novo que o curso é, 10. Érica Ariano. Outra coisa importante que eu tinha que falar com vocês, gente, hoje eu tô cheia de tema. Cheia de tema hoje. O que acontece? Você tem alguém fera que dá um curso sensacional, que é muito interessante, que está sem espaço para dar esse curso, que é um curso que faz integração sobre áreas. Eu estou querendo misturar as coisas, estou querendo juntar filosofia com Perfeito. tecnologia de dados. Por quê? Para a gente pensar o futuro, para a gente pensar como é que vai ser a nossa vida daqui para frente. Então, indica esse professor, esse curso aqui para o Instituto Conectomos, tá? A gente está doido para patrocinar cursos incríveis. E aí vai o curso da Érica Ariano, por falar em curso, que é este final de semana, sábado agora, ainda tem vaga, tá? E super vale a pena vir fazer, tá bom? Tchau, gente. Até. Beijão, Obrigado obrigado. por você ter vindo. Até a próxima. Eu trago ele de novo, tá bom? Mas aí ele vai falar de outra coisa, vai contar piada, alguma outra coisa. Beijo, tchau.